E há 8 dias das eleições, as pesquisas de intenção de voto na disputa presidencial indicam estabilidade, né? Como a gente pôde ver, com o ex-presidente Lula à frente, tendo aí um leve crescimento, a campanha petista articula movimentações para promover o chamado voto útil e vencer, assim, já no primeiro turno marcado para o dia 2 de outubro. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro tenta aumentar a base dele para levar a disputa para o segundo turno. E para a gente conseguir fazer um balanço, uma análise e uma leitura melhor dessas últimas pesquisas, a gente conversa agora com o Bruno Caraza dos Santos, que é cientista político da UFMG e professor também da Fundação Dom Cabral e gentilmente nos atende nessa manhã. Professor, bom dia, bem-vindo aqui ao CNN Sábado. Olá, bom dia, um prazer participar desse esquenta para o debate de hoje, ainda mais com esse super time feminino aí da CNN. Muito obrigada, professor. A gente teve agora esse resultado da pesquisa IPESP, que foi bem parecido com o resultado anterior, indicando aí, né, o ex-presidente Lula à frente, com 46% das intenções de voto, e o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, com 35%. Como que o senhor avalia essa pesquisa, né, há 8 dias das eleições, como eu disse, e tendo em vista também que Ciro Gomes e Simone Tebet caíram 1% cada, mas a gente não viu aí um rearranjo desses votos, né, pelo menos para esses dois principais candidatos que estão liderando na pesquisa. Pois é, a gente tem visto aí nas últimas pesquisas que saíram, pelo menos as principais delas, né, Datafolha, IPEC, Quest e agora o IPESP, todas com o mesmo movimento, né, uma sensível, uma frágil melhora da votação de Lula na liderança, então ele melhora um pouco frente aos pontos que ele vinha obtendo, mas tudo dentro da margem de erro, uma estabilidade da candidatura do presidente Jair Bolsonaro e ali no pelotão de trás, tanto Ciro Gomes quanto Simone Tebet também muito estáveis, perdendo um pouquinho, mas ainda não é uma modificação assim muito significativa. Então, esses últimos resultados de pesquisa, eles confirmam aquela tendência de forte cristalização, de forte estabilidade nas pesquisas para essa eleição presidencial desse ano, né? Uma pequena sinalização de melhora de Lula, né? Mas ainda não é suficiente para a gente poder afirmar de forma categórica que a fatura vai ser liquidada já no primeiro turno. Pois é, professor. Oh, perdão, vai, Tainá, pode ir, perdão. Professor, bom dia, obrigada pela sua entrevista aqui na CNN. Tainá Farfan falando agora com o senhor. A gente estava aqui destrinchando os números aqui ao vivo, a gente faz tudo ao vivo, também recebe a pesquisa na mesma hora que você. E me chamou a atenção os números da probabilidade de voto. Os números que mostram que não votariam de jeito nenhum em Lula são 42%, em Bolsonaro 54%. O que esses números dizem pra gente nessa altura do campeonato? Pois é, esses números relativos aí à rejeição dos candidatos, né, eles também estão bastante estáveis já há bastante tempo, né, com uma rejeição maior do presidente Bolsonaro em relação à rejeição do ex-presidente Lula, né, e esses números parecem indicar uma dificuldade que o presidente Bolsonaro tem de, por um lado, né, reconquistar aquele eleitor que ele teve em 2018, né, que votou e o elegeu, né, parte desse eleitorado do Bolsonaro, ele acabou o abandonando ao longo dos 4 anos, né, seja pela gestão da pandemia, seja pela questão econômica, mas é fato que o Bolsonaro não consegue mais aparentemente atrair de volta esse eleitor que ele teve em 2018, assim como ele não conseguiu também ter para si
o voto da população mais pobre e da população principalmente feminina, que são os dois grupos sociais que mais se opõem a Jair Bolsonaro em todas as pesquisas que a gente vem acompanhando já desde o início do ano. Então, é uma dificuldade muito grande que o presidente tem em penetrar nesses grupos e isso está explícito aí nesses números de rejeição, em que ele é mais repelido pelo eleitor do que o ex-presidente Lula. Professor, interessantíssimo o senhor trazer 2018 para a nossa conversa aqui, porque eu estava dando uma olhada nos dados regionalizados, né? A gente falou de grupos, mas vamos olhar também para as regiões do país. E chama muito a atenção o Sudeste. No Sudeste, segundo essa pesquisa IPESP divulgada agora, está quentinha na nossa mão, Lula tem 43% dos votos e Bolsonaro 37%. Nessa região onde estão 40%, né? Quatro em cada 10 eleitores brasileiros estão nessa região e tem sido uma região muito visitada pelos principais candidatos, não só por Lula e Bolsonaro, mas Ciro, Simone Tebet também hoje, inclusive, estão cumprindo agenda nessa região. Professor, e é bem diferente do cenário que a gente viu lá em 2018, quando o presidente eleito, Jair Bolsonaro, teve mais de 50% das intenções de voto. Quer dizer, houve uma mudança brusca. Quem é esse eleitor que votava no presidente Jair Bolsonaro e não vota mais no Sudeste? Pois é, Stephanie, é bem interessante essa dinâmica, né? A gente já sabia, e até os estrategistas da campanha do presidente Jair Bolsonaro já sabiam que a batalha pelo Nordeste já estava perdida. E qual era a esperança deles em relação a essa campanha? Compensar os votos, né, que Bolsonaro não teria no Nordeste com uma votação similar à que eles tiveram em 2018, principalmente no Sudeste, que é o principal centro populacional do país. Então, em 2018, a gente viu uma cisão aí em que o centro-sul do país votou em peso com Bolsonaro e o Nordeste ficou, na época, com Haddad, e se esperava na estratégia de campanha de Bolsonaro que isso iria se repetir nesse ano. E, no entanto, não é o que tem aparecido nas pesquisas, né? O desempenho do Jair Bolsonaro está muito aquém daquele que ele obteve em 2018. Uma das explicações para isso pode estar justamente na economia. Como o país vive ainda níveis elevados de desemprego, né? Apesar de ter caído aí nos últimos meses, mas ainda é um nível elevado, e a população enfrentou também uma inflação também bastante alta para os nossos padrões aí dos últimos anos, né? Tudo isso parece pesar na conta de Bolsonaro nessa tentativa de consolidar o voto no Sudeste. E isso tem repercutido nos seus índices globais aí de intenção de voto neste ano. Professor, eu vou chamar aqui para a nossa conversa também a Basília Rodrigues, que vai fazer uma pergunta agora para o senhor. Basília. Oi, obrigada, Nicole. Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria de saber a sua avaliação sobre o papel dos chamados puxadores de voto. A gente viu nessa última semana uma adesão à campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de juristas, artistas, políticos até que se colocavam ali como adversários do espectro da esquerda, testemunhando aí o seu apoio a Lula ou ao menos dizendo que são anti-bolsonaristas, a exemplo da manifestação de tucanos. Então, nessa última semana derradeira para as eleições, o senhor acha que estes apoios ainda tendem a fazer efeito no convencimento do eleitorado ou já estagnaram, chegaram ao seu máximo de impacto nestas eleições? Até chamando a atenção para uma avaliação do Antônio Lavareda, que é o cientista político responsável pela aferição destes dados, né, os dados do IPESP e da Abrapel, em que ele avalia que Lula foi beneficiado por estas
fortes adesões e também por uma redução da intenção de votos para a terceira via, que ele acredita que está definhando. Essa é a avaliação de hoje. Na próxima semana, esses puxadores de voto ainda farão diferença para as principais candidaturas? Pois é, excelente pergunta, Basília. Aparentemente, a estratégia de Lula e do PT, eles anteciparam um movimento que eles já deixavam claro que eles iriam realizar, mas só no segundo turno, que era de ampliar os seus apoios e, finalmente, colocar aí em campo aquilo que eles anunciam desde o início da campanha, que é criar uma chamada frente ampla, de apoios que vão ali desde o centro até a esquerda contra Jair Bolsonaro. Como a campanha, as pesquisas têm indicado uma possibilidade de resolução da disputa já no primeiro turno, aparentemente o PT e Lula foram aí a campo tentando arregimentar esses apoios para conseguir nessa última semana, nesses últimos 10 dias de campanha, nessa reta final, obter apoios para além do espectro da esquerda, que era com quem Lula tinha contado até agora. Então, aí a gente observou esse movimento junto ao Henrique Meirelles, junto a sinalizações a tucanos, a juristas, como foi o caso do Miguel Reale Júnior, que assinou o pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma. Então, aparentemente, o PT tem antecipado esse movimento para tentar forçar uma resolução da disputa já no primeiro turno, num movimento de um lado, conseguir esse voto útil, uma migração de parte dos votos que iriam no primeiro turno para Simone Tebet e para Ciro, sendo direcionados aí para Lula, e de outro lado também esses apoios são importantes na visão do PT para tentar mobilizar o eleitor a não deixar de votar no dia 2, para reduzir os índices de abstenção e assim aumentar as chances de definição da eleição já no primeiro turno. É difícil, estatisticamente é muito indefinido que essa resolução possa acontecer, mas é um esforço final da equipe de Lula, mobilizada, inclusive, por essa melhoria na margem aí, nos índices de pesquisas nessa última semana. E apenas para complementar que essa mesma pesquisa aqui ouviu de 70% dos entrevistados, ou seja, 7 em cada 10 entrevistados responderam que querem acabar logo, resolver logo o resultado das eleições já agora no primeiro turno. Então, a gente tem 80% dos eleitores dizendo já tenho meu voto convicto, 80%, e outros 70% desses entrevistados dizendo que quer o resultado já agora no dia 2 de outubro. Isso tende a aumentar o interesse das pessoas de se definirem logo, chamar atenção para aqueles tidos indecisos. Exatamente. Bruno Caraza dos Santos, cientista político da UFMG e professor da Fundação Dom Cabral. Bruno, muito obrigada por conversar com a gente, pela disponibilidade e também por ajudar a gente a entender mais uma pesquisa que saiu aí fresquinha, a gente trouxe aqui na CNN. Obrigada, viu? Obrigado e parabéns aí pela cobertura.